que vês e enviam às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más. E que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Aleluia. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por estar aqui, Senhor, na tua presença. O Senhor, meu Pai, possa estar nos abençoando, falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Usa-me, Deus, a minha vida nesta noite para falar com a tua igreja. Abre o meu entendimento, o entendimento da tua igreja, para que possamos juntos perseverarmos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A igreja pode se sentar. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, e eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma igreja a qual é a mesma igreja que nós vemos a epístola. Foi destinada às 7 igrejas da Ásia, igrejas verdadeiras, que existiam na Ásia Menor, cartas destinadas a elas, trazendo uma palavra, muitas das vezes de correção, de alegria, de exortação. Essas igrejas, ela representa, ela é física, mas ela também representa os períodos de igrejas que nós vivenciamos e ainda iremos vivenciá-los. Só que quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, e você começa a ver quando essa igreja foi fundada, é algo extraordinário. Está relatado em Atos 18, 19 e 20. Nós vemos ali poderes da parte de Deus que não foi feito em outros lugares. Aleluia. Essa carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ela é tão maravilhosa que, diferente das demais epístolas que Paulo escreve uma igreja, você não vê Paulo exortando a igreja, porque era uma igreja que não tinha pecado, uma igreja que não era como a igreja de Corinto, que era cheia de problemas, divisões, facções. Não, aquela igreja era uma igreja maravilhosa. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai para aquele lugar de Éfeso e deixa ali Priscila e Áquila, vai embora, e depois ele retorna e passa quase 3 anos ali naquela cidade, pregando e ensinando. Amém? Quando nós observamos aquilo que
o Senhor fez naquele lugar foi algo tão poderoso. Aquele lugar era um lugar cheio de idolatrias, feiticeiros. Você vai ver a epístola escrevendo sobre aqueles que praticavam ocultismo, feitiçaria, e quanto mais Paulo pregava, Paulo ia destruindo tudo aquilo. Era uma igreja de grande renome, uma igreja que foi conhecida e até hoje pelos grandes poderes que Deus realizou naquele lugar. Paulo funda aquela igreja, passa-se o tempo, Paulo escreve uma carta a ela, trazendo edificação, unidade, fortalecimento, revestimento. Um dos textos mais lindos sobre a noiva e o cordeiro está em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6, nós vemos sobre o revestimento da armadura. São coisas extraordinárias. Todavia, Paulo escreveu uma carta, e você pode observar a alegria de Paulo sobre aquela igreja. Mas passam-se 40 anos, e agora alguém escreve uma carta, e não é Paulo, é o próprio Jesus, que manda uma carta para aquela igreja. Nós lemos Apocalipse 1, 8, 9, você vai ver que João estava na ilha de Patmos, e ele viu alguém que parecia um ser humano. As suas roupas eram brancas como a neve, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol, a sua voz era como o som de muitas águas. E ele disse: escreve tudo que vê e ouve às igrejas da Ásia. E agora não é Paulo mais que está escrevendo, que está falando com aquela igreja, é o próprio Deus. Muitas das vezes o Senhor, Ele fala conosco. É por isso que Apocalipse, sempre nas cartas você vai ver a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós vemos sobre o detalhar desta igreja, é algo extraordinário, porque é uma igreja trabalhadora, é uma igreja perseverante, é uma igreja que colocava à prova até aqueles que não eram apóstolos, mas diziam ser. Era uma igreja que sofria pelo nome do Senhor, era uma igreja que não desfalecia, era uma igreja que trabalhava. Mas com tudo isso, ainda Deus trouxe uma advertência àquela igreja: tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Trabalhando, perseverando, rejeitando falsas doutrinas, como a doutrina dos nicolaítas, fazendo tudo isso, e ainda perdeu o primeiro amor. Quando nós vemos igrejas trabalhando, cantando, tocando, pregando, muitas das vezes nós achamos que Deus está naquele negócio, mas não é por fazer, não é pelo fato de que eles estão trabalhando, lutando, que nós estamos agradando a Deus. Precisamos estar atento àquilo que o Senhor fala com esta igreja, porque aquela igreja, mesmo tendo tudo isso, abandonou o primeiro amor, cantando, tocando, pregando, mas abandonou. E cara, como que alguém que toca, prega, está ali trabalhando na obra, está cuidando, está limpando, está zelando, está cozinhando, e ainda
perdeu o primeiro amor. É porque ele inverteu os valores. Quando nós observamos o padrão das igrejas de hoje, a valorização do materialismo e a desvalorização da presença. Sabe o que é abandonar o primeiro amor? Mateus 7 vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino. E naquele dia muitos dirão: eu preguei, eu profetizei, eu curei no teu nome. E a Bíblia vai dizer, e ele dirá: apartai-vos de mim, pois eu não. Estar na igreja não te faz ser conhecido por Deus. Vou te dar um exemplo. Trabalho numa empresa muito grande no Brasil. Eu trabalho na São Salvador. Lá tem um dono no Jaci. Porém, eu nunca vi. Mas eu trabalho na empresa. Eu represento a empresa. Eu vendo os produtos daquela empresa. Mas o dono, Zé Garrote, talvez nem sabe o meu nome. Mas eu represento ela. Eu vendo os produtos que ela fabrica. Mas você pode te dizer uma coisa? Eu conheço muito bem os produtos dela. Qualquer tipo de corte, quase 200 itens que nós vendemos, eu conheço todos. Eu tenho intimidade com o produto. Eu entro no mercado, eu vejo o produto nas gôndolas, nos freezer, na geladeira, no açougue. Mas sabe, fazendo tudo isso, eu nunca sentei na mesa para almoçar com o dono. Eu nunca tomei café. É isso que ele está dizendo. Tem gente que se apegou tanto à obra. Ele faz, ele trabalha, ele canta, ele toca, ele prega, mas ele não tem intimidade comigo. Verdade? Eu não conheço. Ele vem à igreja terça, quinta, mas eu não conheço. Faz tudo, mas perdeu o primeiro amor. Enquanto nós não entendemos que a presença do Senhor vale mais do que qualquer coisa. Enquanto nós não entendemos que nada supera a presença dEle, pode haver telões, bancos acolchoados, pode haver tudo, nada supera a presença dEle. Lembra lá de Atos capítulo 1, Jesus estava com os discípulos e diz: olha, vai para Jerusalém e ficais lá até que do alto sejais revestidos de poder, e vós sereis minhas testemunhas também. Assim que Jesus diz e fala com eles, Jesus começa a acender aos céus. Eles começam a olhar Jesus subindo. De repente 2 anjos apareceram ali e disse: varões galileus, por que está olhando? O mesmo que subiu, logo descerá. Glória a Deus. Para buscar a tua. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso gerou algo dentro deles.
algo tão forte. A expectativa de Jesus voltar era imediata. Não era para daqui 10 anos, 15 anos. Eles acharam que Jesus viria naqueles dias. Sabe o que eles fizeram? Começaram a vender as suas propriedades. E começou a repartir com quem não tinha. Aleluia. Eles começaram a compartilhar tudo uns com os outros. Sabe por quê? Porque eles esperavam Cristo voltar. E eles diziam: se Cristo vem para me levar, eu não preciso disso. Eu não preciso de uma casa chique, porque isso vai durar nada, porque eu vou com Ele. Eles começaram a abrir mão de tudo que tinha, esperando a expectativa de ver o Mestre descer nos céus e gritar com voz de alarido e trovão e levar a tua igreja para o céu. Eles começaram a gerar essa expectativa tão grande que eles começaram a desfazer de tudo. Porque eles entenderam o que me adianta ter tudo isso. Se Ele voltar, o que eu vou fazer com isso? O que me adianta ter tudo isso sem a presença dEle? Sabe o que adianta eu cantar bem, tocar bem, mas eu não tenho a presença? Muitas das vezes nós queremos viver de aparências. Nós cantamos cotidianamente que nós almejamos o céu. Mas será mesmo? Será que esta geração ela quer que Jesus volte? Eles estão tão apegados aos status, ao poder, ao dinheiro. Você acha que eles querem que Jesus volte? Se o coração deles está aqui, a fama, as câmeras, filmando, registrando cada passo que eles dão, aonde vai, aonde come, aonde se deita, aonde repousa. Você acha que eles querem ir para o céu? O nosso coração não pode estar aqui. Porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar, a nossa pátria não é essa terra. Eu não posso me apegar a este lugar. Porque isso aqui é algo transitório, é algo temporário, que vai passar. E há algo muito maior que me espera. Muitos não querem abrir mão das renúncias, dos carros, da posição. Porque perdeu o primeiro amor. O que adianta? É por isso que ele estava dizendo: olha, vocês estão trabalhando, vocês estão cantando, vocês estão pregando, vocês estão curando no meu nome, mas a glória é de vocês. Vocês estão pregando, mas a glória é de vocês. Vocês estão libertando, mas a glória é de vocês. Perdeu o primeiro amor, porque o primeiro amor, tudo era meu. Agora as coisas se passaram e tudo é de vocês. É verdade. Aleluia.
Enquanto eu estava em casa orando ontem, falei, Deus, essa mensagem tem ecoado dentro do meu coração. Aleluia. E o Senhor, tinha muito tempo que eu não lia esse livro. E o Senhor, enquanto eu orava, o Senhor fala comigo. Ele disse, e veio algo muito forte no meu coração, que é um tema de uma mensagem de um grande pregador, que chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Esse pregador chama Jonathan Edwards. E eu olhei para trás e o livro estava lá, e eu abri, quando eu abri, caiu na página. E eu comecei a ler, e o pregador contando sobre esta mensagem poderosa, que ele pregou sobre o juízo de Deus e a justiça de Deus. E ele diz, olha, naquela época nós gostávamos de pregar sobre o inferno, porque a doutrina da condenação eterna, ela é horrível demais para o ser humano. Aleluia. E eu me sinto na obrigação de alertar aqueles que ainda estão aqui para não ir para lá. Aleluia. E a história vai dizer que quando ele pregava esta mensagem, depois de um culto de Santa Ceia na casa de alguém que chegou depois, no meio do culto, testemunhava que a 400 metros ouvia mulheres e homens gritando, Aleluia. pedindo perdão pelos seus pecados, porque eles se achavam, a sua natureza, a tua perversidade que estava arraigada no seu coração era tão grande, que eles gritavam como mulheres em agonia de um parto. Aleluia. Quando nós entendemos que tudo isso não adianta nada sem a presença do nosso Deus. Aleluia. Abra a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Essa história é maravilhosa. Glória a Deus. Vai falar sobre quando Davi foi buscar a Arca da Aliança. No versículo 13, diz: assim que os carregadores da Arca do Senhor deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Aleluia. Versículo 16: entretanto aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele profundo desprezo. Aleluia. Aleluia. Isso, irmãos, tem algo tão poderoso nisso. Glória a Deus. Porque Davi entendeu algo que esta geração não consegue entender. Aleluia. Vai dizer que quando eles começaram a marchar com a Arca da Aliança, Davi tirou a sua vestidura real Glória a Deus. Aleluia. e colocou a vestidura de sacerdote. Aleluia. E ele começou a dançar e a pular diante da arca. Glória. E quando ele entrou na cidade, a tua esposa lá na sua casa olhou e disse: esse aí é o rei de Israel. Aleluia. Esse homem vestido assim, dançando assim. Glória E a ela Deus. o desprezou. Se você continuar
continuar lendo a história, ela ficou estéril, ela nunca gerou filhos por causa disso. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Davi estava dizendo? Quando eu entro na presença de Deus, Glória a Deus. Aleluia. eu não sou rei, Glória a Deus. eu sou servo. Quando eu entro para adorar, eu não sou o rei Davi, eu sou o servo, eu sou aquele que adora, pois só existe um rei, e esse é ele, digno de receber honra, glória e louvor. Não pode haver dois reis, é só ele. Muitas vezes nós queremos chegar diante do Senhor, Aleluia, verdade. mas nós não queremos nos despir desse homem orgulhoso, dessa natureza pecaminosa. Aleluia. Abra mão, tira tudo aquilo que te impede de ser um verdadeiro adorador. Não é posição, não é status, não pode ser um pecado que vai impedir de te adentrar na presença do Senhor. Tira tudo, Amém. coloca a tua vestidura de servo. Glória a Deus. Quando eu entro, não é o Micael que canta, que toca, não é o servo. Aleluia. Não é o pastor, é o servo. Não pode ter dois pastores, só existe um supremo pastor. Só pode ter um grande homem. Tira Aleluia. toda a vestidura. Glória a Deus. Tira toda a armadura que te impede de ser um verdadeiro adorador. E entra na presença dele. Como Davi disse, eu dancei na presença dele. Eu tirei a minha vestidura, eu coloquei de sacerdote, porque diante dele Aleluia. eu sou servo. Glória Aleluia. a Deus. Eu não sou nada, eu sou só um servo. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, a palavra do Senhor vai dizer em Joel capítulo 2, versículo 12, diz: contudo agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes, como de costume, retornai com todo o vosso ser para Deus, Aleluia. porquanto Ele é tardio em irar, e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Glória a Deus. Se você ver, ele vai dizendo: olha, tocai a trombeta, um jejum geral para a cidade, para todo mundo, e lamentai o sacerdote no altar, chorai, derramai as vossas lágrimas. Aleluia. Não há vitória sem renúncia. Glória a Deus. Não há vitória sem tome a sua cruz. Aleluia. Nós queremos chegar na casa de Deus e orar: Deus muda isso, muda aquilo, Deus me transforma, Deus muda minha história, Deus muda isso, muda aquilo. Mas para Ele agir, o primeiro passo é seu e não dele. Aleluia. Ele está dizendo: olha, convertei-vos a mim. Não é tempo de rasgar as vestes, ou seja, não é só a aparência que eu quero,
Não é só a estética que me importa. Não adianta só mudar a vestidura, não. Se a intenção do coração não for pura. Porque eu sou longânimo em arrependimento e amor. Glória a Deus. E através disso, eu posso suspender a desgraça que estava prevista. Amém. Sabe o que é isso? Quando Deus manda uma carta às 7 igrejas, é um alerta. Amém. Porque somente uma igreja vai prevalecer até a segunda vinda do Senhor. Glória a Deus. E dessa forma que Éfeso estava, não vai. Como todas as outras. Tirando, se não me engano, Filadélfia, que ainda estava agradando ao Senhor. As demais todas precisavam mudar alguma coisa. E isso não é simplesmente brigando, não. Deus está corrigindo aquilo que precisa ser mudado. Ele vem com amor, porque está dizendo: olha, se vocês realmente se converter, se vocês realmente mudar, tudo aquilo que eu designei para vocês pode também ser mudado. Então, como assim? Lembra de Nínive? O pastor falou aqui sobre Nínive. Havia uma desgraça para aquela cidade, algo terrível. O que ia acontecer? Toda a cidade ia ser destruída. Jonas fugiu, o peixe engoliu. Dentro de 3 dias ele reconsertou sua vida, caiu na praia e por 3 dias ele pregoou o nome do Senhor naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que eles se arrependeram. Até os animais jejuou naquele dia. Toda a cidade, o rei decretou jejum para todas, neném de colo, recém-nascido, animais, todos iriam jejuar. E se você ver lá, até o rei tirou a sua vestidura real. E a Bíblia vai dizer: Deus viu e se arrependeu de querer destruir aquele lugar. Aleluia. Por causa do arrependimento verdadeiro, Deus poupou aquela cidade. Tem coisas que vêm como um alerta. Paulo escreveu uma igreja que não havia problema, mas não sabemos como nem porquê. Uma igreja tão rica em prodígios e maravilhas se perdeu no meio do caminho. Perdeu a essência. Perdeu o zelo pela presença do Senhor. E agora, já não é mais Paulo, mas o próprio Cristo manda um alerta à igreja. Vocês trabalham, vocês perseveram, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra onde tu caíste e arrepende-te. Ainda dá tempo hoje, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ainda dá tempo hoje de sermos uma igreja poderosa. Se você ler o livro de Atos 18 e 19, você vai ver que Paulo ele pregou naquela cidade, que trouxe uma revolta para aquele lugar, porque aquele lugar era uma cidade idólatra da deusa Diana, e havia ali um ourives que fazia as estátuas, chamado Demétrio. Esse homem convocou uma assembleia naquela cidade, dizendo: olha, o que esse homem Paulo tem pregado vai destruir nosso trabalho, vai destruir nossa riqueza.
Mas quanto aquele lugar falava de Paulo e de Jesus, mais ela crescia. A ponto de que chegou alguns jovens lá que faziam exorcismos, e começou a repreender espíritos malignos naquele lugar, naquela cidade onde Paulo estava, e disse ao espírito, dizendo: olha, eu vos conjuro a Jesus a quem Paulo prega. Meu irmão, quando o diabo começa a testemunhar, é porque o trem é poderoso. Ele disse: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem também é Paulo, mas vocês eu não conheço. Quando o diabo começa a testemunhar quem é Jesus, meu irmão, é porque Deus está trabalhando poderosamente. E depois desse testemunho, aqueles que praticavam magia, feitiçaria, começaram a chegar no meio da praça em público e confessar os seus pecados. E eles pegaram os livros de feitiçaria e começaram a queimar no meio da rua, equivalente a 50 mil moedas de prata, somente de livros. Sabe o que é isso, irmão? É 50 mil dias de trabalho daquela época. Houve uma transformação poderosa naquele lugar. Mas alguma coisa aconteceu. Se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus. Algumas coisas aconteceram e nós saímos do eixo, mas a palavra do Senhor nessa noite é: lembra-te onde tu caíste, volta a praticar as primeiras obras, aonde Ele era o centro de tudo. Não é tão gostoso quando você conversa com um recém-convertido. Tudo para ele é Jesus. É Jesus no andar, no falar, no vestir, no comer, e tudo é Jesus. Não há espaço para mais nada, porque Jesus se apoderou de todas as suas áreas. Eu não sei em qual área das nossas vidas, como servo, como igreja, nós negligenciamos. Mas está na hora de nós tomarmos um passo adiante. Porque nós queremos a vitória. Nós queremos os despojos, mas nós não queremos abrir mão da capa e do ouro. Se é que você está me entendendo. Tem coisas que estão debaixo da tenda, escondido, mas Jesus sabe. Tem coisas que estão no seu escondido, mas Jesus sabe. Você está tentando ir adiante, mas Jesus está dizendo: enquanto você continuar, você vai continuar perdendo. Porque eu não trabalho no meio de lugares onde eu não sou o centro. Amém. Precisamos disso, igreja. Precisamos voltar a ver as crianças sendo cheias do Espírito Santo. Precisamos voltar a ver curas instantâneas no nosso meio. Precisamos ver pessoas dizendo: eu quero Jesus. Eu estou abandonando hoje a bebida, a droga, o pecado, eu quero Jesus. Mas isso só depende de mim e de você.
dificuldade para você não trabalhar. Sem presença. Aleluia. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Eu quero convidar você aqui à frente.